Sabe quando os mercados despencam e o pânico geral se instala? Sempre fica aquela pergunta na cabeça, né? O que os maiores investidores do mundo estão fazendo agora? Bom, hoje a gente vai abrir o manual do Warren Buffett para descobrir exatamente isso. Olha, o cenário é bem familiar, né? A gente liga a TV, abre o site de notícias e tá lá, futuros do mercado em queda livre. É alerta para todo lado. A primeira sensação é aquela urgência, um pânico, sabe? E é exatamente aí, nesse momento, que a maioria das decisões erradas são tomadas. E aí, num dia desses, o que um cara como o Warren Buffett faz? Ele vende tudo? Sai correndo? A resposta, olha, pode surpreender muita gente. E ela revela a filosofia que está por trás de décadas e décadas de sucesso. Beleza, então vamos mergulhar nisso. O primeiro princípio do Buffett é uma virada de chave, sabe? Uma mudança total de perspectiva. Não é sobre ficar olhando o gráfico piscando na tela. É algo muito mais real, mais concreto. E essa citação dele, olha, é a base de tudo. Para ele, uma ação não é um bilhetinho de loteria, não. É um pedaço de um negócio de verdade. Pensa só, tem funcionários, tem produto, tem potencial de lucro no longo prazo. Só essa mudancinha de mentalidade já transforma, assim, da água pro vinho, o jeito que a pessoa reage quando o mercado fica maluco. Agora o legal aqui é ver o contraste entre duas mentalidades. De um lado tem o stock picker, o especulador. A cabeça dele é totalmente reativa, né? Fica vidrado no preço do dia, na manchete do jornal. Do outro tem a mentalidade do dono do negócio. O Buffett sempre faz uma analogia ótima. Ele fala que é como comprar uma fazenda ou um prédio. Ninguém em sã consciência venderia uma fazenda inteira só porque a previsão do tempo para amanhã é de chuva, certo? Pois é, o foco do dono do negócio está no potencial de lucro daquela empresa daqui a décadas, não daqui a algumas horas. Então o ponto central é esse. Pensa comigo. Uma crise de saúde, uma notícia ruim na economia, um evento de curto prazo. Isso de verdade muda a perspectiva de um negócio sólido daqui a 20 ou 30 anos? Para ele, a resposta é um sonoro não. Vender só por causa da manchete do dia é deixar o medo tomar conta de uma decisão que deveria ser de longo prazo. E olha, essa filosofia toda não surgiu do nada, não. Ela tem uma raiz, uma origem lá atrás, numa descoberta fundamental feita há quase 100 anos. Uma descoberta que mudou para sempre o jeito de entender o verdadeiro poder das ações. O pulo do gato aqui é um conceito chamado lucros retidos. O Buffett sempre dá o crédito para um cara chamado Edgar Lawrence Smith, que escreveu sobre isso num livro lá em 1924. É que antes a galera só pensava em ações por causa dos dividendos. Foi o Smith que sacou qual era o verdadeiro motor, meio que escondido, da criação de riqueza. É bem simples, na verdade. Pensa assim, a empresa dá lucro. Uma parte ela distribui para os acionistas como dividendo. Beleza. Mas e o resto? Esse resto, os lucros retidos, ela reinveste nela mesma, constrói uma fábrica nova, desenvolve um produto melhor ou até recompra as próprias ações. É a mágica dos juros compostos, só que trabalhando dentro da própria empresa. E isso, com o tempo, vai enriquecendo os donos, ou seja, os acionistas. Ok, agora vamos trazer essa lição lá de 1924 direto para os dias de hoje. Porque, olha, ela se aplica de um jeito ainda mais forte agora. E o Buffett faz uma comparação que é, assim, de cair o queixo de tão clara. A análise dele é direta, sem rodeios. Pensa num título do Tesouro de 30 anos que rende, sei lá, 2%. Comprar isso é a mesma coisa que pagar 50 vezes o lucro anual por um ativo que, por definição, não vai aumentar esse lucro por 30 anos. É fixo. Do outro lado, tem ações de empresas excelentes sendo vendidas por um preço bem menor do que essas 50 vezes. E o mais importante, o lucro delas pode e deve crescer com o tempo. A diferença é gritante. E só pra gente ter uma ideia do mundo maluco em que a gente está vivendo, olha esse número, 13 trilhões de dólares. É o valor de dívidas no mundo com juros negativos. Isso quer dizer que tem gente pagando para emprestar dinheiro. É um cenário completamente bizarro que só deixa essa comparação entre ações e títulos ainda mais clara. E aí vem a conclusão do Buffett, preto no branco. Num mundo com juros no chão ou até negativos, a escolha de onde colocar o dinheiro para o longo prazo fica, bom, para ele, fica óbvia. A capacidade de um bom negócio crescer simplesmente atropela a segurança parada, estagnada dos títulos. Então, no fim das contas, tudo isso leva a gente de volta para o ponto de partida, para o princípio fundamental. A resposta do Buffett para o pânico do mercado é essa, uma dedicação assim quase teimosa à visão de longo prazo.
E olha que impressionante a consistência do cara. Ele é um comprador de ações desde que ele tinha 11 anos de idade. Passaram 7 presidentes republicanos, 7 democratas. Passaram guerras, recessões, bolhas estourando e ele continuou comprando. A estratégia dele não muda se o tempo está bom ou ruim, se a política pende para um lado ou para o outro. E aqui está o resumo da ópera, a sacada final de toda essa filosofia. Tentar adivinhar o que o mercado vai fazer nos próximos 10 dias? Esquece, é um jogo de perdedor. A pergunta que importa de verdade é: existe uma convicção firme sobre onde os bons negócios estarão daqui a 20 ou 30 anos? Se a resposta for sim, aí a queda de hoje, o pânico, deixa de ser um problema e vira uma oportunidade. E essa frase dele fecha com chave de ouro. Pensa bem, ele disse isso no meio daquele pânico todo do coronavírus e reafirmou a tese principal: a crise é um susto. É um evento temporário, já o valor e o potencial dos grandes negócios, isso é algo que dura. Então, essa análise toda nos deixa com essa pergunta fundamental para refletir. É um convite para a gente reavaliar a nossa própria forma de pensar. A filosofia do Buffett mostra que investir não tem a ver com fórmula mágica, e sim com ter uma disciplina de ferro para focar no que realmente importa. É assim que o pânico do mercado vira uma grande vantagem para quem sabe esperar.